mensagem, não tinha microfone sem fio, isso era em 90 e deixa pra lá, certo? 99 no trem. E ele pegou o microfone da mão e disse: entendi sim, tio, eu estava perdido e eu quero ser contado por Jesus. Essa foi a palavra dele. E hoje, ele é um pastor de igreja. Então, assim, você precisa acreditar que a idade é o Espírito Santo quem vai dizer. Quando a criança entende que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus, ela pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, não importa a idade, é o Espírito Santo. Agora, essa criança precisa ser acompanhada, ela precisa ser discipulada, porque tem outra questão da evangelização de criança. Eu vou evangelizar, eu ganho uma criança, e agora? Eu preciso discipular. Ela precisa participar se é em células, se é em PGM. Então ela precisa ter um discipulado, um acompanhamento dela. Isso é importante. Sabe o que acontece muitas vezes? Se faz EBF, se faz festividade de grupo, de criança, aí convida um pregador, ele prega, aí se converte 10 crianças. Quando essa se converte lá na frente, que termina a oração ali da criança, para onde é que elas vão? Elas vão tudo para o banco. Raramente se vê alguém pegando o nome daquelas crianças. Mas quando é um adolescente, um jovem, um adulto, vai pegar o nome, já vai procurar. Então a gente precisa entender que a criança ela precisa, quando terminar ali, pegar o nome, onde ela mora, que ela veio, com quem ela veio, para você acompanhar essa criança. Porque é um trabalho que você recebe 100 crianças, 200 crianças, se converte 20. Aí quando é no domingo, onde está a gente, pastor? Onde estão as crianças? Nem você sabe onde é que elas estão. Então é importante esse trabalho também, pós qualquer atividade que nós fizemos de evangelização. Eu evangelizo, alcanço a criança, mas eu preciso acompanhar, saber. Muitas vezes tem criança que a avó já é evangélica, ou alguém da família é evangélica, aí ele vai participar da igreja, mas você precisa saber para onde é que ela foi. A coisa mais fácil é a gente fazer qualquer coisa para a criança. Se hoje à tarde o pastor Leandro convoca aqui as crianças, vai ter uma tarde animada, pode ter certeza que de 12h30 estava aqui na porta, não estava nem aberta ainda. É a coisa mais fácil é você juntar a criança. É ou não é? É. E o mais difícil é você mantê-la depois que você faz o trabalho, que você sua, que você busca, que você vai para doação, que você vai pedindo, você canta, fala da vida, dessa bateria, convida, e fala, e depois? Então sempre eu digo que o maior desafio da igreja hoje é o trabalho pós, o que a gente realiza com as crianças, é o pós. Não é realizar a ação. Realizar a ação a gente faz, mas aquelas crianças que se convertem, a gente precisa buscá-la. E eu falo, vou dizer lá o que aqui na comunidade, todo mundo se conhece, A, B, C, mas eu digo muito, você precisa buscar essa criança, você precisa saber onde é que elas estão. Então evangelizar é um dos, da mola propulsora do ministério infantil. Ah, eu só tenho 5 crianças, não sei o que eu faço. Vai-se embora evangelizar as crianças, vai pra rua, faz atividade, faz congresso, faz campanha evangelística. Vai fazer uma ação na praça onde tem criança. A gente precisa ir às crianças. Já que ela não vem, a igreja precisa ir a elas. Porque é um jeito de salvar as crianças. Elas estão sendo bombardeadas dia a dia pela mídia, pelas escolas. E o que é que nós estamos fazendo? Nós que temos a palavra da verdade. O que é que nós estamos fazendo? Esperando apenas o quê? Que as crianças da nossa igreja cresça, casa e tenha filhos e tenha outros, não, tem que buscar fora. Então a evangelização é muito importante dentro do ministério infantil. Ou a gente evangeliza as crianças, ou alguém vai chegar primeiro do que a gente. E aí, já dizia, o pregador disse assim, ó, alguém chegou para a criança e perguntou assim, o que você vai ser? E ela disse, quem me ganhar primeiro. Aí ela pegou a Bíblia, que estava com o pastor, e puxou a arma. Ou a arma. Quem vai chegar primeiro? Então, o que vai ser da criança? Quem chegar primeiro. E quem deve chegar primeiro
É a palavra de Deus. Somos nós que devemos atuar na vida da criança. Quem tem Bíblia, abra aí Tiago, capítulo 3 e o versículo 1. Tiago, capítulo 3 e o versículo 1. E quem encontrar, você vai ler bem alto aí. Tiago, capítulo 3 e o versículo 1. Veja como é forte essa palavra para nós que ensinamos. Para nós que entendemos esse ministério do ensino aí na vida das crianças e na vida de qualquer área de ensino. Pastor, pode ler bem alto. Meus irmãos, muitos não serão honestos, sabendo que receberemos a obra nascida. Ok. Vocês entenderam? Tiago 3:1. Não seja muito de vocês mestre, mas já que vocês são, lembre-se que nós seremos julgados com mais rigor. Em algumas traduções ela diz isso. Que nós que ensinamos, nós seremos julgados com mais rigor. Então a nossa responsabilidade, ela é muito grande quando estamos ensinando. Então a gente vai ser julgado com mais rigor, porque nós ensinamos a palavra da verdade. E ensinar a palavra às crianças não é de qualquer jeito. Vou fazer um teste com vocês. Boa tarde. Estou com fome, eles não almoçaram não. Boa tarde. Boa tarde. Quero ouvir boa tarde só dos meninos. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Só das meninas. Boa tarde, menina. Boa tarde. Só quem está de saia. Boa tarde. Quem está de vestido. Boa tarde. Quem está de calça. Boa tarde. Isso para mim é enrolar um menino. Tem professor que não preparou a aula e fica. Para que o tempo passe. Vai passar não, meu filho. Se você não planejou, você pode fazer tanta coisa e termina e ainda falta meia hora para você terminar e não termina. Quando você planeja uma aula, falta tempo. Certo? Hoje a nossa história vai ser sobre Davi e o gigante Golias. O que eles vão dizer? De novo. De novo. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Não é assim que diz, né? Davi, o gigante Golias. Eu já sei da história. A tia contou a semana passada. O pastor pregou essa semana também. Aí de novo essa história. É ou não é? Quem mais conhece a história da Bíblia? São as crianças. Porque todas as histórias da Bíblia elas conhecem. Agora, quando eu vou apresentar Davi, o gigante Golias, eu preciso apresentar de forma diferente. Primeira coisa, nunca inicie sua aula dizendo o tema da sua lição. Porque toda lição que veio, aos personagens, eles já viram, eles já ouviram. Então, aí eu digo, hoje, a nossa mensagem, aí Davi, de novo, muito bem. Já que você falaram de novo, é porque você só é expert em Davi, gigante Golias. É ou não é? Porque se é de novo, eu já sei da história. Não é isso que eles dizem? Muito bem. Já que você já conhece a história, então eu vou convidar você para fazer um resumo. Mas primeiro, você vai dizer o livro, o capítulo e os versículos que encontram a história que fala de Davi, o gigante Golias. Acabou com eles. Porque eles conhecem a história. Quantas pedrinhas Davi pegou para lutar contra o gigante? Quantas? Foi 5 ou foi 3? Não tem dúvida, não foi? Já não tem dúvida, tá vendo? Foi 5 ou foi 3? Vamos lá, professor, foi 5 ou foi 3? Concorda com 5, mas eu não tenho dúvida. Foi isso? Isso. E por que só usou uma? E as 4? O que significava? Você sabe? Você está entendendo? Porque eu não preciso. Porque a história pela história, eles conhecem. Mas a aplicação para a vida dele é isso que nós temos que trabalhar. Quem era o gigante ali naquela época que estava, sabe, causando medo e terror ali? Era quem? Era o gigante, Golias. Mas quem é o gigante da sua vida hoje? Qual é o gigante que tem amedrontado você? Será que é matemática?
Será que é o papai que bebe muito? Será que é alguém da família que está precisando de alguma coisa? Qual é o gigante da sua vida? De lá era um gigante que estava amedrontando. Mas Davi disse o que para o gigante? Essa parte vocês sabem. O que foi que Davi disse para o gigante quando o gigante disse assim: por acaso seu animal vai tu vir com pão? Qual foi a resposta de Davi? Essa vocês sabem. Qual foi? É isso mesmo, vamos lá. Tu vem a mim com lanças e espada, mas eu vou a você em nome do Senhor, a quem você tem afrontado. Aí a criança de 6 anos, pastor Luciano, pastor Leandro, 6 anos, assim, disse assim: tio Márcio, Davi foi um mentiroso safado. Aí eu, por quê? Não, veja, ele disse assim: tu vem a mim com lança e espada, e eu vou a você em nome. E por que ele cortou a cabeça do gigante? Se ele girou a pedrinha e o gigante não era para morrer, porque ele não morreu. Porque eu já vi professor dizendo assim: e Davi girou, bateu o gigante e morreu. Ele não morreu. Ele teve traumatismo craniano. Ele foi ali naquele momento, não é? Então assim, e aí disse para mim: e aí, qual a resposta você dá para essa criança? Para ela, só a pedrinha lá resolvia o problema. Mas Davi foi o quê? Corta o pescoço lá do gigante com a espada. Aí ele disse: então ele não foi em nome do Senhor dos Exércitos. E aí? Não subestime suas crianças. Porque elas vêm com cada pergunta que você diz: não foi ela que está perguntando isso. Então quando você estiver falando, quando você estiver evangelizando, se prepare, porque você pode encontrar criança, tá, que lê Bíblia, criança que estuda a Bíblia, papai e mamãe que estuda lá e estuda, e ele diz assim: e aí? Ele não foi nos seus exércitos. Aí você, por isso que a gente não pode contar histórias, precisa estudar o texto bíblico. Primeiro tem que estudar para mim. É que aquele texto vai tratar depois, vou tirando, imaginando qual é a pergunta que a criança já vai fazendo. Então assim, aí ela pergunta para mim: e aí, qual a resposta você daria? Vamos supor que sou eu perguntando a vocês, com 6 amigos, que ele não foi em nome dos seus exércitos, porque ele matou e cortou a cabeça do gigante. Que resposta vocês dariam para o gigante? Aí para o gigante, para o menino. Porque naquela época era como um troféu. Cortava a cabeça, era um troféu. Aí você precisa trazer o contexto, que naquela época provar. E Davi não pegou a espada dele, ele matou com a espada do próprio gigante. Aí você tem que ler, então. Aí a criança fala: ah, não sei não, só sei que ele diz isso, né? Você não sabe nem dar uma resposta à criança. E criança não quer saber isso, não. Não, tia, tem que dizer. Então assim, são coisas que a gente vai. Então quando a gente vai evangelizar uma criança, a gente vai ensinar a criança, que tem muito cuidado, estude. Por mais que você já tenha aquele texto de cor e sorteado, mas lembre-se, cada criança que você encontrar, que chegar na igreja, aquelas que já estão, aquelas que estão chegando, que não tem Jesus, você precisa entender e pedir a Deus, orar por cada criança, aquelas que já estão, aquelas que vão chegar, para que o Senhor possa estar usando a sua vida e a palavra vá ao coração. Porque a gente tem 2 tipos de crianças na igreja: as que são salvas e as que não são salvas. Então quando eu estou falando, eu tenho que falar para aquelas que já estão. As que são salvas está fortalecendo, né, a vida cristã dela. Aquelas que não são salvas, aí está evangelizando aquela criança. Por isso que quando está evangelizando a criança que não é crente, é só evangelizando. Mas lá dentro do culto infantil, no culto à noite, ou na EBD, que tem crianças que não são salvas, eu preciso me preparar para falar para a criança que já tem Jesus, mas também evangelizar aquelas que não tem naquele ali momento. É toda oportunidade, a gente tem que aprender a falar de Jesus. Sempre que eu ando na minha bolsa, eu ando com este livro aqui. Eu não ando com esse não, tá? Aqui a bolsa não cabe não. Mas é um livro sem palavra. Todo mundo conhece o livro sem palavra? Que são livros que tem só cores. Eu sempre ando com ele. Eu tenho ele pequenininho e eu tenho ele 3D pequenininho também. Então quando senta uma criança perto de mim, ou estou pertinho, aí eu sou muito ousado. Aí eu vou tirando e fico abrindo e me fica assim, né? Aí, tu quer escutar essa história? Pergunta a tua mãe se ela deixa de escutar a história.
Porque ela está com a mãe, então a mãe tem que autorizar. Porque aí você pode causar, não sei quem está ligando, aí eu não. Só que essa aqui é bem grandão, né? Então, como vocês conhecem, Você sabe que o livro que falava de cor, não é isso? O que representa essa cor? quem já contou essa história aqui do Você Falava? O céu, ok. O céu não é azul, tio. O céu não é amarelo. Muito bem, quem já contou, tá? E nessa parte aqui escura, ela representa o quê? O pecado. Ô tio, mas eu sou preto. Eu sou o pecado, é? E o vermelho? O sangue de Jesus, muito bem. E o branco? A salvação, coração puro. E o verde? A esperança, a vida eterna. Não é isso? O crescimento. Muito bem. Estão me ouvindo atrás? Pronto. O livro sem palavra é uma forma mais prática de evangelizar as crianças quando a gente vai para a rua. Tem outro mais prático, ou você leva alguma história evangelística para contar. Mas geralmente te orienta o livro. E aí quando a gente vai mostrar no amarelo, geralmente é natural que ele cria o céu. Mas não é o céu. Essa parte amarela aqui, sabe? O que é que lembra o amarelo para vocês? Ouro, o sol, abacaxi, vamos dizer. Sabe? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E entre as coisas que Ele criou um lugar muito especial, que é o lugar chamado céu. E a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Já pensou se aonde vocês morassem, a rua de vocês fosse de ouro, vocês acham que iam ficar lá a rua? Por que não? Alguém ia roubar, ou você queria ficar rico, não é? Então, a Bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro. João, capítulo 14, o verso 2, ele diz assim, quando se pergunta assim, Senhor, para onde tu vais? A gente não pode ir, não, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas não se preocupem, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E esse lugar é o céu, as mansões celestiais, aonde foi reservada para mim e para vocês, e aonde nós vamos andar nas ruas de ouro. E lá no céu não há dor, não há choro, não há doença, lá só há alegria. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 3,23 que todos pecaram e precisam da graça de Deus. Então, o pecado, essa parte aqui representa o pecado. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que eu sinto, que não agrada a Deus, como mentir, desobedecer. Você sabe que peca recebe salário? Mas não é dinheiro não, tá? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é viver longe de Deus. Mas Deus, por nos amar tanto, Ele mandou seu único e perfeito Filho. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, que foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele derramou seu sangue precioso, porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não haveria perdão para os nossos pecados. Então, sendo Jesus, sabe? Ele veio com a missão de salvar a gente dos nossos pecados. Sabe que aqui a Bíblia diz para a gente ainda que Ele quer que em Deus seu coração esteja puro. Você sabe que só se torna filho de Deus quem recebe Jesus como seu Salvador? Se você não entregou a sua vida a Jesus, você não é filho de Deus como todo mundo diz. Todo mundo é criatura de Deus. Todos foram criados por Deus, mas filho de Deus, só quem recebe Jesus. Como é João 1,12 diz. E a todos quanto
estou. Oi. Por que que eu digo? Quando você vai evangelizar a criança na rua, tá? Com o livro sem palavra, é aqui onde você faz o convite para ela. Porque se ela não receber Jesus, você não pode apresentar o verde. Porque o verde representa um crescimento. Que quando qualquer pessoa que recebe Jesus precisa crescer. E o verde representa vida. Aí a gente traz como exemplo a planta. Quando a plantinha está pequenininha, o que ela precisa? De água, de sol. Quando a gente recebe Jesus, lá em 2 Pedro 3,18 diz que antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescer na graça é quando a gente ora, a gente vê a igreja, louva ao Senhor, quando a gente confessa os nossos pecados para Ele. Isso é crescer na graça. Mas só pode receber esse evento aqui quem já tem Jesus. Quem não tem, você não pode. Isso quando você está sendo evangelizar com o livro sem palavra, crianças não evangélica. Se você está fazendo trabalho na igreja, que o tema é o plano da salvação, aí você tem criança salva e não salva, você faz o convite no branco. E aí você diz, olha, essa parte verde só é para aqueles que já receberam Jesus. Mas no branco, se eles não receberam Jesus, ela vai ter curiosidade, quer saber a outra cor, não vai? A que está evangelizando. E a outra cor? A outra cor não posso mostrar, porque só posso mostrar quem recebe Jesus como seu Salvador. Porque essa cor verde só é para quem recebe Jesus, que é o crescimento em Jesus Cristo. Aí tem duas coisas, ou ela muda de pensamento e recebe Jesus, ou ela diz, não, então não quero ouvir não, que eu quero receber Jesus. Então, isso é a forma de trabalhar o livro sem palavra. Esse é o livro. E em cada cor, o que foi que eu falei? Eu trouxe um texto bíblico, não é só a cor. Porque ela só vai ter vida, o livro sem palavra, se você trouxer o texto bíblico que é referente a cada cor dessa. Existe o livro sem palavra também visualizado, que é a história. A cor amarela vai contar tudo que tem no céu, quem vai estar no céu, o nosso nome, que vão receber um novo corpo. Existe também visualizado. Mas para a gente que vai evangelizar ou fazer uma ação na igreja de evangelização e quer trabalhar o tema, o plano da salvação, então você trabalha as cores e aí você trabalha pode trabalhar o livro visualizado. Mas para evangelizar lá fora, esse é o mais adequado, ou a pulseirinha, que você pode também fazer e depois entregar a criança para que ela possa levar para casa. Então tem várias formas de evangelizar nossas crianças. Agora, a gente precisa estudar o que a gente vai falar e se preparar. Porque você vai lidar com crianças que vai te ouvir, mas também você vai lidar com crianças que não vai querer te ouvir. Tá? E eu lembro que em janeiro eu fui para a floresta, né? Saí lá de floresta, e a gente fez uma capacitação. Foi no sábado à tarde, domingo de manhã. E à tarde a proposta era todo o Ministério Infantil sair para evangelizar. E aí o único lugar, floresta, é quente de tarde. A gente tem que sair de 4 da tarde, já deixar roupa na igreja para quando voltar para a igreja. 4 da tarde é que o sol está melhor. Então foi 4 da tarde. E aonde é que era o melhor lugar das crianças estarem? Era o único lugar que tinha lá, que toda criança estava lá. A quadra de esporte, que era o único lugar de lazer. Aí imagina você entrar lá no quadro de esporte e atrapalhar a bolinha dos meninos. Mas era o único lugar assim que a gente, que dentro lá da cidade tinha. Então a gente propôs, né, a gente se reuniu, a gente orientei as equipes e a gente foi, cada um foi. E a gente invadiu a quadra. Pedimos, né, chegamos lá, pedimos com ação e gostaríamos de saber se a gente poderia usar 5 minutos do tempo deles. 5 minutos, tá? Então todos pararam para ouvir a gente 5 minutos. Não pode ser 6. Porque se você falar 6, você não vai ter mais oportunidade no outro sábado, no outro domingo, ir para lá. Então eu falei 4 minutos e 38 segundos. O plano da salvação. Vim embora. E a igreja manteve dominicalmente, indo para onde? Para a quadra. Quando chegou lá, 5 minutos. Então, abri uma porta de evangelização naquele momento ali. Recentemente, ontem, eu estava com um pastor de floresta, que nós
tem a reunião do conselho, e eu faço parte, ele faz. E quando foi ontem, Márcio, tu lembra lá do projeto da quadra, que você foi de 5 minutos? Quando foi domingo agora, que terminou os 5 minutos, ele disse, já terminou, pode ficar mais 5? Pode. Aí foi mais 5, agora não é mais 5, é 10. Glória a Deus. Então foi a forma da gente, se você pediu 5 minutinhos, é 5. Não faça 6, você vai perder. Ah não, disse que era 5, já trabalhou, você vai entrando aos pouquinhos. Hoje é 10 minutos. Daqui uns dias vai ser um culto de tarde. Então a igreja propõe. Então a igreja estava assim, com a dificuldade assim, em Ministério Infantil em relação ao número de crianças. Existem crianças, mas eles queriam alcançar. Mas o trabalho está sendo feito lá na quadra. E dessa quadra já teve 5 crianças entre a idade, né, de 6 a 12 anos, que estão indo para a igreja. Então isso é fruto do trabalho. Todo domingo, de 4 da tarde, a equipe sai, todo mundo organizado, né, com o ministério, a questão da igreja. Então vai lá e eles já esperam a hora, viu? Quando dá, aí quando vai ser, Márcio, aí quando ele chega lá, a gente atrapalha o momento, eles estão jogando, eles param. Aí eles pediram para que eles chegassem antes, porque aí depois eles vão jogar. Aí agora está sendo antes, está sendo a gente chegar mais no meio, né? No início, tem o horário certo, então eles esperam o pessoal chegar. Então isso é fruto, então isso aí a gente precisa, porque as nossas crianças estão ao nosso redor da igreja. Se elas não vêm à igreja, a igreja vai a elas. E é uma forma da gente conseguir. Porque a evangelização, ela não é só para o adulto. Marcos 16,15 diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho aos adolescentes, aos jovens adultos, foi escrito isso? A toda criatura. Então, quando sai a campanha evangelizadora das igrejas, cadê a equipe do Ministério Infantil para sair? Porque se um irmão vê lá, na rua, criança, eles não vão saber evangelizar, vão? Não é nem que eles não queiram, é porque eles não têm o que a gente tem, né? A forma de evangelizar. Por isso que eu digo, se a igreja faz evangelização no domingo, no sábado, sai para evangelizar, precisa ter alguém do Ministério Infantil no meio. Porque se encontrar a criança ali, você vai falar para a criança na linguagem dela. Então é importante pensar nisso. São coisas que eu venho observando nesses anos de experiência, que quando se tem qualquer ação evangelística, ou quando tem viagens missionárias, então quando chega lá no local, vai um grupo de adultos para a feira, evangelizar, e eles têm que ter uma equipe junto também, para quando encontrar as coisas na feira, que vai com o pai e a mãe, evangelizar para a criança. Porque os irmãos adultos, eles não vão evangelizar as crianças. Não é nem que eles não queiram, como disse, é porque eles não têm a forma, não têm o lúdico, não sabem como chegar à criança. Então é importante que a gente pense, se a igreja está fazendo uma ação evangelística, então o Ministério Infantil precisa estar junto e sair nessa campanha, porque vai encontrar a criança e a oportunidade de você entregar. E existem folhetos apropriados para a criança também. O folheto que dá ao adulto é um, mas da criança é outro. Existe um folheto apropriado que você pode pegar, que é justamente o folheto do plano da salvação. Você fala e entrega. E ela chega em casa e ela tem e vai dizer que foi evangelizada. Então é importante que a igreja pense nesses aspectos aí em relação à evangelização. Saiu campanha evangelística da igreja, eu sei que a gente trabalha muito, tá? Com o Ministério Infantil. Mas se a igreja está fazendo um trabalho evangelístico e a gente não está pensando em sair também e alcançar as crianças, ainda tem problema, pastor Leandro. Não vai ter crianças na igreja, vai ter só adolescentes, jovens e adultos. E as crianças precisam ser alcançadas, mais do que nunca, principalmente a nossa área que nós vivemos. Que muitas crianças já estão envolvidas no mundo das drogas, já estão envolvidas com muitas coisas aí. E a igreja de Cristo, ela existe na igreja, existe aqui, em Passarinho, seja Congregacional, seja IABV, seja a igreja que você já tem representada. Ela está ali plantada para você alcançar todas as pessoas para Cristo, inclusive as crianças. Quer começar um ministério, quer começar um trabalho, uma igreja, começa fazendo algumas crianças, você vai ter assim. Lembrando, criança não é isca para trazer a família.
Mas a vida da criança, através do que ela aprende, ela traz a sua família para Cristo. É ela que é a ponte. Mas eu não posso fazer o trabalho com criança pensando na família. Se eu disser, vou trabalhar com as crianças que a família vem. Ela não é isca. Spurgeon já disse isso. Criança não é isca. Quando trabalha com criança, estou trabalhando a criança. Agora, a vida dela, o testemunho dela, ela vai alcançar a sua família para a igreja. Porque sempre que tem uma ação, uma atividade, uma festa na igreja, a família vem ver a criança. Não é assim? Mas a criança não é isca. Quando você estiver evangelizando a criança, pense na criança. Pense nela, é ela que está evangelizando. A família vai ser a consequência da atitude dela e da vida transformada dela. Mas eu penso na criança. A minha preocupação é salvar. Ganhar uma criança para Cristo é ganhar uma geração toda para Cristo. Até te brinca, né? Ganhar uma criança para Cristo é uma geração toda. Ganhar um adulto é meia geração. E ganhar um idoso é o final de vida. Né? Mas assim, gente, Satanás, ele não está feliz com o trabalho que nós fazemos com as crianças. Porque ele sabe que uma criança que recebe Jesus e que ela entende, ele perdeu aquela criança. Ele não vai ter como agir na vida dela, porque ela foi alcançada e transformada pelo poder de Deus. Então ele não fica feliz. Por isso que o investimento é tão grande na vida aí, na mídia, em cima das crianças. Por quê? Porque criança, ela é um ser tímido e inseguro e que precisa de pastores e pastoras de criança. As crianças não precisam de professor. Ela não precisa de professor. Professora tem na escola. Ela precisa de pastores e pastoras. Nós somos pastores de criança. Vocês que trabalham com crianças são pastores, porque pastorear a criança vai além de ensinar. Ensinar é o seguinte: cheguei de manhã ou na ABD ou no culto infantil, terminou, tchau e bênção. Pastorear não. Pastorear é dar o melhor alimento. É fazer a criança andar em pastos verdejantes. É você estar com um cajado ali, ó, por aqui. A palavra diz isso. Essa é a função de um pastor. É cuidar das suas ovelhas. E nós que trabalhamos com criança, nós somos pastores que estamos cuidando de cada criança. É a criança como um todo, não é só no espiritual, mas é no emocional, é no físico, é em toda a área. A criança é um ser completo, ela não é somente o espiritual. Ela é completo, é ver a necessidade que ela tem. E que pasto nossas crianças estão se alimentando. Que tipo de alimento nós estamos dando às nossas crianças? Que tipo de alimento o tio Márcio aqui está oferecendo às crianças dele? O que é que nós estamos oferecendo? Então é muito importante que nós pensemos e saiamos para evangelizar e dizendo assim: eu vou alcançar as crianças para Cristo, e quando eu vou evangelizar as crianças para Cristo, eu vou ganhar para Cristo. E lógico que eu vou convidá-la para a minha igreja, mas eu não vou evangelizar a criança pensando que ela vem para a minha igreja. Eu vou dizer assim: olha, você mora onde? A criança está aqui no terminal, né? Nós estamos aqui, na parada. Você evangelizou, ela foi salva, mas ela mora lá perto da minha igreja. Olha, nós temos a nossa igreja aqui, mas se você mora lá, tem alguma igreja. Se você quiser vir, não tiver como, mas procure a igreja mais próxima sua, porque a gente está evangelizando a criança. Se ela é daqui, a gente puxa para a nossa igreja, né? Mas se ela tiver a mãe, a tia que já é da outra igreja, aí você não vai dizer: vai vir para cá. Não, você disse que você aceitou Jesus, que tem uma igreja, tá? De repente vem ela e a família toda para Cristo, não para cá. Então é assim, a gente vai evangelizar a criança, a gente não vai evangelizar a igreja. Mas quando a igreja sai, é natural que quando aquela pessoa se converte, ela quer conhecer a igreja que foi evangelizada, isso é a coisa mais normal. Mas é importante que nós pensemos nisso, que a gente precisa alcançar as crianças para Cristo. SOS, quem irá tão prontamente? As crianças estão morrendo sem salvação. Ministério infantil, departamento infantil, não é só a igreja. A gente precisa alcançar nos hospitais, nos abrigos, nos orfanatos. Aonde tiver criança, a gente precisa alcançá-la. E é importante.
E aí pedi a Deus misericórdia, sabedoria, porque hoje nós temos as crianças do século XXI. Não é criança do tempo que mamãe falava e você só fazia olhar e você já sabia. Hoje é o porquê, não posso, você não é minha mãe, você não manda em mim, meu pai é o pastor da igreja, todas essas questões da igreja, né? E a gente precisa entender isso, né? E a gente precisa pedir muito a Deus. Então, nesses 30 anos que eu trabalho com o Ministério com Crianças, calma, eu sou novo, só comecei cedo. Aí eu comecei ainda adolescente no Ministério Infantil. Mas nesses 30 anos que eu trabalho com crianças, eu ainda estou aprendendo a lidar com elas. Eu ainda estou estudando, aprendendo como, sabe, entender e poder alcançar o coração da criança. Mas antes de eu alcançar o coração da criança, eu preciso, cada um de nós precisamos ser pastoreado o nosso coração. Primeiro você pastoreia o seu coração, para depois você pastorear o coração daquela criança. Eu preciso estar, eu sou igreja e eu não sou ministério infantil. Graças a Deus aqui não tem ninguém que só vem para a igreja quando é o ministério infantil. A gente é igreja. Porque tem gente que está no ministério infantil e só é aqui, só vem no domingo do ministério infantil. Esquece que tem outras atividades. Nós somos igreja. E as crianças precisam ver nós, que nós somos igreja. Como é que ela vai vir para o culto de oração, para a oração? Como é que ela vai vir para a doutrina? Se você não vem, salvo aquele que trabalha ou aquele que estuda. Tem suas exceções. Mas se eu posso a casa do Senhor, as crianças veem você, mas assim, eita, tio vai, tia vai, então também vou. Nós somos exemplos a ser seguidos por cada uma delas. Ela olha para você, como você anda, como você fala, como você se veste, ela vê você e ela quer seguir a sua forma de ser. E eu tive um problema muito sério há 3 semanas atrás com uma mãe que veio me chamar a atenção. Disse, Márcio, pelo amor de Deus, dá para tu vir domingo de noite com uma calça jeans, uma camisa de polo, não? Aí eu disse, olha, domingo à noite eu boto meu melhor terno e minha melhor roupa social. Sempre gostei, independente, né, de denominação social. Eu sempre gostei de roupa social. Domingo, pastor Luciano nunca me viu eu de jeans na igreja, sempre social. Dessa finura, o Luciano estava até a escola, estava eu lá, sempre gostei. Eu vou para a igreja social, de gravata, só não vou de pé nesses dias porque o calor e a igreja não tem porta de janela, tá difícil, mas eu gosto, eu boto a melhor roupa, meu sapato que brilha mais que eu vou bonito, cheiroso. O único lugar que eu vou é para a igreja, então o melhor roupa eu vou para a igreja. Vou deixar a roupa aí pro casamento de quem? Não, para a igreja. E aí ela disse, pelo amor de Deus, porque meu filho agora se irmou que quer terno e quer roupa social. Porque ele me disse que o tio Márcio usa assim. Aí só, olha, eu não vou falar com teu filho. Agora, se teu filho vier com calça rasgada, não sei o que, aí tu tá falando, né? Só que ele quer ir social para a igreja, deixa ele social, deixa ele de terno. Se ele crescer e entender assim, não, vou usar uma roupinha mais esporte e fim, mas veja, eu vou chamar a atenção porque eu uso social, a criança quer usar social, e aí eu tenho que dizer ao menino que ele não vai social, não. Você não. Olha, então a gente é exemplo. Se ele olha para você e ele vê você, seja um menino, seja a menina, principalmente no dia, as meninas olham muito vocês. Como você se veste, que você usa, elas olham muito para vocês. Então, o cuidado também naquilo que a gente vai, até onde a gente vai, né? Então, lá na igreja, quando o nosso culto infantil à noite e a nossa EBD na igreja tem uma farda. Todo mundo vai com uma camisa da farda, todo mundo. À noite, existe também a tia, quando está no ministério infantil, ela não vai de salto alto, ela não vai de brinco desse tamanho, ela tem que ir de uma forma que ela vai sentar. Então ela vai com a roupa que é adequada para o trabalhar no ministério infantil, naquela escala dela. Mas assim, né, eu lembro que uma vez a professora foi com um coraçãozinho, que tem um coração bem pepudo na frente. Aí o menino foi e tocou. Tia como é bonitinho, mas tocou e apalpou os seios da tia. A tia ficou indignada, mas ele não foi apalpar o peito dela. Foi o coraçãozinho bem felpudo.
Minha filha é criança, ela quer tocar. Então até isso a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Então eu fui chamar atenção por causa disso, porque eu me queria social. Aí eu disse, tá bom, não vou falar não. Você conversa com ele e diz que não tem condições de comprar uma social. Agora você vai e compra a calça mulambo, né? No pastor que é calça mulambo, que é a calça rasgada. Então você vai e compra. Aí é feliz, não, se não compra a roupa toda preta. Aí você não entende, né? A criança quer usar uma coisa bonita. Aí a mãe quer que o menino que eu vá de jeans e polo domingo à noite. Eu vou, não, eu vou de polo todo dia semana. Mas no domingo à noite é o meu terno, minha roupa social, minha gravata azul, minha coisinha assim chique. Fico lá na frente, cheirosinho, cantando. Eu gosto de social bonito. Não de festa, não vou pra canto nenhum, então pra igreja, dá a melhor roupa. Então, a gente tem que entender isso, certo? Eu quero a gente em pé agora, mais uma vez, em pé, tá certo? E a gente conseguiu colocar, pastor Leandro, lá a música? Conseguiu, né? E a gente vai cantar uma música agora, tá certo? E aí vocês vão ter que fazer aquilo que eu fizer, tá bom? Aí eu vou perguntar nessa tarde aqui, antes de você colocar aí, tá? Como é que vocês estão? Tem alguém aqui assim hoje? Misericórdia. Tem alguém aqui assim? Não, né? Tem alguém aqui assim? Tem alguém já contou por aí. Tem alguém aqui triste aqui? Não, cansado para testar, né? Mas se você estiver assim, você vai dizer assim: a alegria do Senhor é a minha força, tá bom? Vamos ver agora. A alegria do Senhor é a minha força. Vou de novo. Quando dizer força, faça força com mais força, tá bom? Tá todo mundo assim porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem alguém cansado aqui? Aí vocês vão dizer assim: tem ninguém cansado não? Tá? Vou responder assim: tem ninguém cansado não? Vou perguntar: tem alguém cansado aqui? Tem ninguém cansado não. Basta você ter uma mãozinha assim, ó. De novo: tem alguém cansado aqui? Tem ninguém cansado não. Solta o som de G aí, por favor. Você lá em cima. Ó. Sou feliz porque tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz. Sou feliz porque tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Olha pra mim. Solta o som, DJ! Sou feliz porque tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Sou feliz porque tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, eu vou girando com o dedo na ponta do nariz. Pezinho pra frente, pezinho pra trás, eu vou girando com o dedo na ponta do nariz. Pulando pra frente, pulando pra trás, eu vou girando de pé só e não posso cair. De novo. Pulando pra frente, pulando pra trás, eu vou girando de um pé só e não posso cair. Sou feliz porque tenho o amor do meu Jesus dentro. Eu quero ouvir vocês, vamos lá. Sou feliz porque tenho o amor do meu Jesus dentro. Olhando pro lado. Olhando pro lado, olhando pro outro, eu vou dançando bem molinha só pra você. De novo. Olhando pro lado, olhando pro outro, eu vou dançando bem molinha só pra você. Olha pra cima. Olhando pra cima, olhando pra baixo, eu vou gritando Aleluia! olhando pra cima, olhando pra baixo, eu vou gritando aleluia! Porque Sou feliz porque tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. eu quero ouvir vocês, vamos lá. Sou feliz porque tenho o amor de meu Jesus dentro de mim. Olha pra cima. Dançando! Olha o Mineiro chega. Olha lá, isso. Pra cá. Olha a porta do motor.
pra frente, pezinho pra trás. Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz. Pulando pra frente, pulando pra trás. Eu vou girando de um só e não posso parar. Olhando pro lado, olhando pro outro. Eu vou dançando bem morena só pra você. Olhando pra cima, olhando pra cima, olhando pra baixo. Eu vou gritando aleluia. Porque sou feliz, porque tenho o amor de meu Deus. Quem é feliz com o amor de Jesus? Sou feliz, porque tenho o amor de meu Deus. Mais uma vez. Sou feliz, porque tenho o amor de meu Jesus. Mais uma vez. Sou feliz, porque tenho o amor de meu Jesus. Vamos de novo. Tem alguém cansado aqui? Tem ninguém cansado não? Tem alguém cansado aqui? Tem ninguém cansado, não! Não é de vocês tem um carro que você vai levantar? Na hora do tem não, daqui não, né? Daqui não existe não, né? Mas é um tal que você levanta não, né? A gente já cantar, tá certo? Mas é um tal de senta, levanta, de senta, levanta, de senta, levanta. Vamos fazer? Quem fizer agachamento, quando for amanhã na academia, é segunda, nem vai ter saída, certo? É só assim, ó. Mas é um tal de senta, levanta, de senta, levanta, de senta, levanta. Quero ouvir. Mas é um tal de senta, levanta, de senta, levanta, de senta, levanta. Ó criança que falta de fé, sair da igreja pra comprar um picolé. Repete. Ó criança que falta de fé, sair da igreja pra comprar um picolé. Mas é um tal de senta, levanta. O coro tá bonito, ó. De senta, levanta. Mas é um tal de senta, levanta, de senta, levanta, de senta, levanta. Ó criança, isso não é bom, na hora do culto chupar bombom. Ó criança, isso não é bom, na hora do culto chupar bombom. Mas é tal De senta, levanta, senta, levanta, de senta, levanta. Mas é tal de senta, levanta, de senta, levanta, de senta, levanta. Ó criança, você já é crente, na hora do culto comprar cachorro quente. Ó criança, você já é crente, na hora do culto comprar cachorro quente. Mas é tal de senta, levanta, senta, levanta, de senta, levanta. Mas é tal de senta, levanta, senta, levanta, de senta, levanta. Ó criança que falta de união, sair da igreja pra comer um salsichão. Ó criança que falta de união, sair da igreja pra comer um salsichão. Mas é um tal de senta, levanta, senta, levanta, de senta, levanta. Mas é um tal de senta, levanta, de senta, levanta, de senta, levanta. Mas é um tal de senta, levanta, de senta, levanta, de senta. Mas é um tal, senta, levanta, de senta, levanta. Tem alguém cansado aqui? ninguém cansado, não! Pode sentar agora, pode sentar. A gente vai sentar, alguém dormir. Porque à tarde, né? Vocês aqui são meninas, tá falando, vocês vão dormir, né? Ô, ela vai acordar. Olha, quando eu tô pregando pra criança, em algumas igrejas, se eu não cantar, você te levanta, eu saio de lá lixado. Às vezes eu já queria mudar, né? Botei, sou feliz, mas tem que cantar, você te levanta. Tira, você te levanta, né? A gente canta. Mas assim, só algumas canções que a gente canta, né, no momento das crianças. E essa Você Te Levanta é bom, e ela está ensinando reverência, que na hora do culto, elas precisam ter momento de reverenciar. Tudo aquilo que eu faço, eu preciso entender que eu tenho que fazer com um objetivo. Eu não posso fazer para entreter. Vamos fazer, por exemplo,
Eu acho que vocês conhecem, né? Pororororó, porororororó, porororororó, porororororó. Quando a tristeza aperta, dói até o pé, né? Fazer. Deve ter, né? São ideias animadinhas, né? Mas nem todas as músicas elas podem ser cantadas em alguns momentos. E tem muito. Primeiro, Pororó diz o quê? Qual é a mensagem que ela traz bíblica? Porque às vezes assim, vamos botar essa música animadinha. Mas não é para ser animadinha, você pode estar música animadinha, mas tem que ter um objetivo. Aí eu lembro, né? Aí há 3 semanas atrás, eu pregando lá no congresso infantil de uma igreja, aniversário do departamento infantil da igreja do refúgio, Pentecostal do Refúgio. Eu já disse que eu já tenho carteirinha de membro de lá. Pastor Fabiano? Não, eu acho que é Fabiano. Evangelho Pleno? É algo do refúgio, mas é aquele internacional. Assim. É de Ângelo Presbítero? Não, acho que é Claudemir. É quando sobe mesmo, bota no refúgio logo assim. Todo mundo lá. Aí eu lembro aí vamos cantar. É a última música que botaram para cantar. E logo em seguida eu ia ministrar para as crianças. Qual foi a música que colocaram? Criança de Jesus tem energia para gastar. Aí depois agora vamos ouvir o pregador da noite. Meu irmão, isso acabou com o tio Márcio. Porque os meninos estavam tudo o quê? Agitado, querendo sair para beber água. E eu disse, não vai sair ninguém. Porque na hora da mensagem tem uma coisa que eu faço. Eu digo assim, atenção, agora ninguém sai. Né? E eu gosto de cantar, né? Para ouvir a voz do mosquitinho e as batidas no coraçãozinho, vou pegar minha chave, fechar minha boquinha. Pega a chave. Tem umas técnicas, né? E tem uma agora que saiu. A gente vai. Tem muita gente que cria, né, umas músicas lá no Instagram e aproveita, né? Boneco de barro, parou, e tem um bem interessante. E aí eu passo 5 minutos acalmando os meninos depois de criança de Jesus, tem energia para gastar. Aí você canta uma música mais suave, preparando para a mensagem. Mas criança de Jesus tem para gastar, depois chamar o tio Márcio. Aí o tio Márcio vai mais uma vez, aí vai agitar ele, porque eu também canto, tá? No momento assim, eu gosto de fazer, olha, deixa pra eu fazer isso, porque assim, se você não souber trazer de volta para você, você acabou, né? Então assim, são algumas canções, né? E quando a gente sai para evangelizar, a equipe a gente leva músicas evangelísticas, tá? Eu lembro que a gente foi fazer um trabalho evangelístico lá ali na praça de Camaragibe, logo quando sobe, que ali 3 horas da tarde, assim, de criança. E a gente foi fazer um trabalho evangelístico e a gente levou, a gente criou uma brinquedoteca cristã. Então, tinha um cantinho que era das brincadeiras, tinha um cantinho que era, tem vários cantinhos, e encerrava um cantinho da história bíblica. E aí a gente saiu, chegou lá, montou, e só que lá na praça tem aqueles brinquedos pagos, né? Então acho que o pessoal ficou tudo com raiva da gente, porque a gente levou a proposta de brincadeiras, tá certo? Gratuita. E aí a gente saiu convidando os pais das crianças, e eles foram chegando. Chegava lá, tinha uma estrutura assim, né? Que ela tinha jogos, aí eles brincavam, passavam, aí tinha o cantinho da pintura, tinha o cantinho que eles faziam atividade, eles levavam tudo gratuitamente. Tinha o cantinho da história e depois tinha o cantinho da pipoca do algodão doce, que lá tudo veio, a gente tinha uma proposta gratuita. Então, só que isso foi feito com planejamento, mas foi muito bom. A gente começou a fazer por um período, né, na verdade foi mais na igreja batista de Camaragibe. Eu só fui orientar e acompanhar a equipe, mas até hoje eles têm esse trabalho de evangelização. E não fazem todo sábado, mas eles fazem mensalmente. Um sábado no mês eles vão para a praça, e agora as crianças também vão juntas, as crianças da igreja também estão lá participando, que as crianças também vão participar. Então é essa questão da gente sair também das nossas 4 paredes e fazer alguma atividade, né? Acho o máximo, né, o que foi feito, né? O pastor Leandro chamou. Então assim, a gente vai trazer para a igreja, mas a gente vai trazer às igrejas. Isso é muito importante. Se todo mundo fizesse uma cruzada evangelística infantil, porque só tem cruzada para adulto. Eu estou sentindo falta da cruzada evangelística infantil, né? Billy Graham, ele era
das cruzadas, evangelistas, né? Então a gente precisa, né, de se reunir, fazer uma grande cruzada evangelista infantil, sabe? E a gente parar de dizer assim, a minha igreja tem que fazer. Você pode até, a igreja ter planejamento, mas convida as líderes e vamos juntar, e vamos impactar 2 domingos passarinhos, né, gente? As crianças estão precisando de trabalhos como esse, né? Aí vocês vão chamando, chama tio Márcio vem, prega, canta, faz, né? Tio Luciano ali atrás. Então assim, Esse momento aqui ele é ímpar e oportuno. Um minutinho só, viu, Márcio? Só para me pegar esse gancho. Por quê? Porque eu sou procurado por muitos líderes de crianças que os pastores são uma bênção, mas que os líderes sentem dificuldade na igreja de desenvolver o trabalho com excelência, porque passa por essa realidade que Márcio está falando aqui. Na minha igreja isso não acontece, porque o meu pastor, ele é diferenciado mesmo assim. Foi o primeiro a me pegar e ir comigo fazer os cursos, capacitações, seminários. Então, eu já participei de equipes de congressos no Brasil e vi que em outras áreas, em outras regiões, não acontece como acontece aqui no Nordeste. E esses líderes procuram muitas vezes não é porque não é o seu pastor, mas é porque o pastor não tem ainda aquela visão. Então, você ao estar aqui, você tem a vontade de levar para a sua igreja, para o seu pastor, essa visão. Por quê? A gente não aceita que o banco dos adultos seja uma bênção e as crianças sendo na cadeirinha quebrada. Tem mobília para os adultos, as crianças não têm uma mobília adequada. O banheiro dos adultos é uma bênção porque a criança não pode ter um banheiro com assento infantil adequado para ela. Então, o objetivo desses encontros é esse. E digo a vocês, continue colocando isso diante de Deus, porque esse tempo está chegando. amém. Nós vamos ter na nossa comunidade, né? E isso é Deus que tem falado, que tem incentivado, que tem... Eu estava falando para Márcio, no nosso tempo de adolescente e criança, nós não tínhamos, como hoje nós temos na realidade de crianças autistas, de crianças com neurodivergência, crianças que são trancafiadas dentro de casa porque os pais têm vergonha muitas vezes de sair, vai chegar na igreja e não vai ter alguém capacitado. Esse tempo acabou nos nossos dias, diga amém. Porque Deus está levantando você para ser esse instrumento. Então, em dezembro, nós temos feito há 3 anos aqui a Marcha do Dia da Bíblia, né, em parceria, envolvendo as igrejas da comunidade. E tenho tido a preocupação. No ano passado a gente teve um mini trio só para as crianças. No outro ano elas marcharam a pé. No ano passado a gente teve um mini trio. E esse ano nós vamos colocar uma Bíblia mesmo, alguém vestido de Bíblia, como o pessoal faz. E uma das estratégias vai ser o vídeo sem palavras para a evangelização. Mas, sem querer interromper mais aí a Márcio, eu quero dizer uma coisa para vocês. Desperte todo dia o seu joelho em oração por isso. Porque Deus colocou na sua mão as crianças que têm chegado a você, na minha mão as crianças que têm chegado a mim. E o Senhor vai nos dar as crianças dessa comunidade, porque nós temos estado na brecha. Amém? Então fomente isso que o Márcio está falando. Chegue do seu pastor, ora, abençoe ele, que foi uma bênção estar aqui. Traga para ele a sua visão, porque ele chega, viu? Ele chega e nós estamos com um projeto. Essa semana eu tive uma reunião com o pessoal da liderança do bairro e nós queremos sim fazer isso com o apoio das autoridades. Temos andado paralelo com o CRAS, com o Conselho Tutelar. E esse encontro aqui, um dos objetivos, né, que a gente tem conversado é para que a gente se fortaleça as lideranças de criança, as escolas que a gente tem, a gente vai fazer esse trabalho para o Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Ore por isso, anote, persiga, tá certo? Para a gente desenvolver isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, somos nós que vamos levantar aí essa bandeira do Ministério Infantil, somos nós. E é isso mesmo, a gente precisa chegar ao pastor, né? Por exemplo, o próximo encontro, a gente precisa trazer os pastores também para os encontros. Para muitos pastores têm a visão muito fechada em relação ao ministério com criança. E precisa entender o que é. Porque muitas vezes a gente está aqui. Pastor Leandro está aqui, pastor Luciano, que tem essa visão. Mas tem muitos que ainda precisa
ampliar essa visão. Mas sabe quem que vai levar essa visão para a igreja, do pastor? É vocês. É você aqui, como o pastor São falou. É eu chegar lá e fazer. Por exemplo, lá o nosso ministério infantil é o primeiro andar. Lá, quando as pessoas não entram no templo no domingo à noite, pastor. Lá eles já tem o culto direto. Eles não vão mais para um templo. Eles vão no templo, depois é que eles vão para as salas. Não, tá? Não é nem salinha. Não existe salinha. Nem tem cultinho. Não tem Jesusinho nem Deusinho. É culto. A criança, a gente tem um culto mesmo, tá? Com direção, tem público infantil, tem o gasofilaço infantil, tem os diáconos de escala, né? O nosso, como é a Batista, tem diácono de escala, tem recepção, são as crianças, tem uma escala. Como lá nós temos grupo infantil, tem escala que o grupo canta, a criança que canta. O que acontece no culto dos adultos, acontece no culto das crianças, lógico, de uma forma lúdica, diferente na linguagem dela. Então, quando elas chegam, elas vão lá em cima. Mas tem muitos pais, tem a igreja que não sabe nem o que você está fazendo. Mas aí a gente, todo último domingo do mês, a gente tem um momento na igreja com as crianças para mostrar o que foi que eles aprenderam durante todo um mês. Porque se eu não fizer isso, não mostrar o trabalho que está desenvolvendo, ninguém conhece o pastor Luciano. É para isso que a gente entenda também, que a não é só nem o pastor, mas é a igreja entender e também abrir o coração. Porque, olha, trabalhar com criança é dispendioso, é ou não é? Mas o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Sabe, tem um livro aqui, aí eu vou... Esse livro aqui, quem não conhece... Pastoreando as crianças dessa geração. A Cláudia Guimarães, se você não segue essa pastora Cláudia Guimarães, inclusive ela faz um trabalho, né, que ela diz que o Ministério Infantil começa no ventre. Ela trabalha com a questão das mulheres que engravidam e já começa a fazer evangelismo. Esse livro aqui, da pastora Cláudia Guimarães, esse foi um livro que eu utilizei como fundamentação para o meu TCC, tá certo? Na faculdade, quando eu fiz sobre a questão as contribuições da prática lúdica do Ministério Infantil. Então eu usei o livro dela, e aí o que é que ela diz? Às vezes nós dizemos umas coisas, mas Deus tem sempre uma palavra para a gente. Por exemplo, a gente diz assim, um trabalho com criança é dispendioso. O que Deus diz para a gente? O Senhor suprirá todas as suas necessidades. Aí assim, eu não tenho fé suficiente. Né? É porque isso, Deus tem sempre uma palavra para a gente. Então, ela traz uma lista do que nós dizemos e daquilo que Deus sempre diz para cada um de nós. Eu me sinto sozinho no Ministério Infantil. Quantos de vocês me sentem sozinho assim, muitas vezes, no Ministério Infantil? Dizem, ai meu Deus, estou sozinho. Não é? Assim me sente. Mas o que é que o Senhor diz pra gente? Fala assim, com esse Deus, todo mundo. E com a outra mão faça assim. Deus. Agora bem forte. Deus. Nunca vai abandonar. Segura o teu dedão. Diga seu nome. 1, 2, 3, já. De novo. Deus nunca vai abandonar. Nunca. Não estou sozinho, não. Deus nunca, jamais abandonará você. Ele está com você. O que se prega muito? Da criança é o reino, menos o investimento da igreja. Da criança é o reino, menos o obreiro treinado. Da criança é o reino, menos o professor homem. Da criança é o reino, menos o professor preparado. Da criança é o reino, porque aqui da criança do céu, mas a gente, cadê os demais que precisa ser valorizado? Então muitas vezes pregamos aquilo e não entendemos. A criança é o reino dos céus. Então assim, é a gente entender que o Senhor nos chamou para este tempo. Ele vocacionou, porque não fui eu que escolhi. Foi Ele quem nos escolheu. Em nome. Você sabe o privilégio? E eu não queria pastor Leandro, pastor Luciano.
Se fosse para escolher, trabalhar com crente dá trabalho. Os crentes dá trabalho, viu? E adulta que dá mais ainda. Mas não foi eu que escolhi. Aisas Márcio, não foi tu que me escolhesse. Mas foi eu que escolhi, chamei, nomeei. É um privilégio você trabalhar no ministério, porque foi o Senhor que te chamou. E se Ele te chamou, Ele diz para que você vai ter fruto. E que esse fruto permaneça. Ainda diz, e tudo quanto você pedir, eu vou conceder. Veja o privilégio. Ele te chamou. E se você pode escolher, eu queria ficar sentadinho no banco. Mas Deus chamou. É um privilégio. Você queria ser o que você é hoje? Não. Pastor Luciano, você queria ser pastor? Não. Mas quem foi que chamou? Foi o Senhor. E se Ele chamou, só obedece. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu entendi o seguinte. Alguém perguntou assim, Márcio, como está o congresso? Dia 18 a 20 de outubro, é 3 dias de congresso da minha igreja. Tá? Sou convidado. Tá bom? Eu vou mandar o pastor Léo o convite. São 3 dias com criança lá na comunidade. E eu digo assim, e aí, tá tudo pronto? Está tudo pronto. Tem o quê? A fé. Só precisa ter fé. E eu já lancei sobre ele toda a ansiedade, porque ele é quem vai mandar tudo. Então, quando nós entendemos isso, gente, Deus te chamou. Agora, Ele não te chamou para ter só flores, não. Para chegar na flor tem os espinhos, né? Que Ele diz, no mundo tereis, mas tem de bom? Não é isso. Eu fico imaginando assim, como é que os crentes que lêem a palavra, mas que não entendem, eu sei não, mas acho que está pensando em fazer um curso de teologia, de entender, porque ele diz, olha, tu vai, mas olha, a quem muito é dado, muito é cobrado, não é? Olha, vocês vão ter aflições, mas lembra, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, quando vê essas coisas assim, aí nós que a gente fica assim, né? Ai, Senhor, cadê as pipocas? Uma semana antes, cadê o dinheiro? A festividade está chegando. Aí, não é assim? Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou? Deus. Você não planejou? Não colocou diante de Deus? Então, ó, agora sim, né? Coloque e trabalhe, né? Não vá usar não. Ora, bota o joelho no chão, Senhor, toca no coração do pastor Luciano, para ele doar 10 mil reais, né? Toca no coração do pastor, né? Senhor, vai no coração dos irmãos, daqueles dois, é assim. Ai, gente, a oração é a chave que abre as portas. Olha, você pode procurar todas as dias. Psicologia, patologia, antropologia, todas as dias, não vai resolver nada. Agora tem uma que resolve, joelhogia. Joelho no chão, essa nunca vem dizer que não resolve. Não, é só tem uma fé, né? E o nosso congresso ele está orçado em R$5.841. Certo? Aleluia. Mas quem é o dono do ouro da prata? Senhor. Aí já apareceu, sabe? Alguém já doou a pipoca no doce, né? Aí alguém já doou o lanche da sexta, sabe, domingo. Opa! Eu só vou chegar dia 18 de outubro, está tudo pronto. Né, Senhor? É assim que nós trabalhamos na obra. Porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem não. Mas o Senhor é o dono de tudo, é Ele que faz. Então eu aprendi muito isso. Agora eu vou trabalhando, né? Vou cutucando. Aí, pode me ajudar? Essa semana que vem, né? Lá na escola, vai chegar um stickzinho para ajudar. Então eu saio pedido, tá? O meu nome na igreja é iPad. Já veio o irmão iPad, né? Aí esse irmão você já doou. Não, Márcio, eu vou doar. Quando é que o irmão vai dar? A gente tem uma listinha, tá? O problema também, pastor, é que às vezes a pessoa não tem planejamento. Lá é o seguinte, a gente tem a lista do nome, telefone do irmão e o dia que ele vai doar. Aí quando chegar pertinho, daquela semana, aí a gente, irmão, quando é que eu posso passar aí? Porque quando o irmão só lembra de você quando me vê, esqueci. Aí você tem que ir, meu irmão. Ele fica doando. Irmão, quando é que eu posso passar na sua casa para buscar aquela encomenda? Aí você vai lá. E se for esperar o irmão, ele só lembra de você quando chega na igreja. Se for dinheiro, isso é bom, né? Que ele vai fazer, ó, irmão,
E aí? Mas se for alguma coisa que for, aí eu disse assim, irmão, quando é que eu posso passar na sua casa pegar encomenda? É assim que a gente faz, tá? Se você for esperar que o irmão prometeu, ele esquece. Aí ele esquece que tem tanta coisa, mas nós não esquecemos de quem promete a gente não. Então é uma forma da gente trabalhar. Então lembre-se disso. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele conta com cada um de nós para o trabalho do reino. Né? Todo mundo aqui é útil na casa de Deus. Todo mundo. Então, e trabalhar com o ministério infantil, eu vou dizer para vocês, é o melhor ministério da igreja que tem para trabalhar. Trabalhar com criança é o melhor ministério que tem. Quem dá trabalho somos nós. A gente tem trabalho demais. Mas a criança não dá trabalho não, viu? Ela dá resultado. Quem chegou no depois, eu perguntei se criança dá trabalho. Disseram que sim. A partir de hoje, ninguém vai dizer que criança dá trabalho não. Dá resultado. Agora o trabalho é nosso. Dá trabalho, a gente sabe trabalhar, mas a gente vê o resultado na vida de cada criança e naquilo que a gente faz e propõe para fazer. Não é lindo quando você está no ensaio, ninguém está sabendo de nada. O menino brinca, corre, você escuela. Vai, meu, a festa amanhã, assim. Aí quando chega na hora, os abençoados, né? É porque recebe a unção do Espírito Santo. Aí Deus olha para você que está liderando. Vou ter misericórdia da minha série e vou dar a voz afinada desse menino, né? Mas o Senhor faz isso que é para cumprir com uma promessa na nossa vida. Não é para nós não, tá? É para que o nome dele não seja envergonhado. Mas ele usa. Então a gente só pede assim, Senhor, esse aqui, envia-me a mim, e eu estou pronto para guerrear e alcançar as coisas da comunidade. E aí, pastor Luciano, pode contar comigo quando pensar na cruzada aí, para dispensar. Esse é o meu maior sonho aqui, fazer, sei lá no Café Pequeno, sei lá onde é aqui, né? Eu pensei numa rua, né? Encher aquele todinho de criança e fazer uma grande cruzada evangelística para a criança. A gente precisa alcançar, né, impactar a vida das crianças, porque se nós não fizermos isso, se a gente não fizer isso, alguém já está fazendo e nós não vamos permitir, porque nós temos a palavra da verdade, tá bom? Agora a gente vai parar um pouquinho, porque está na hora da gente encher o buchinho, né? Tá certo, pastor? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte pela vida de Márcio, em nome de Jesus. Nós vamos aproveitar esse tempo, vamos dar um intervalo de 20 minutos para os irmãos fazerem um lanchinho. A gente preparou um lanchinho aí para os irmãos, tomar uma água e no sanitário. Daqui a 20 minutos, em ponto, a gente volta para a segunda parte, em nome de Jesus. Tá bem?